poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começamos agora mais uma edição do programa Em Poucas Palavras de hoje. Olá, você que nos acompanha. Eu sou Natsa Matias, apresentador do programa, juntamente comigo, pastor Augustus Nicodemos. Como vai, pastor? Como vai, Natsa? Prazer estar de volta contigo aí, nesse programa de poucas palavras, mas com certeza de muitas bênçãos aí para a nossa audiência. Certamente. A crença na reencarnação toma conta de muitas pessoas, inclusive daquelas que pertencem a religiões onde a reencarnação não é defendida. E os defensores dizem que as pessoas estão num ciclo constante de morte e renascimento, melhor ou pior, dependendo de como viveu as suas vidas anteriores. Muitos acham que é por isso que determinadas pessoas nascem com defeitos físicos, como uma espécie de período de purificação por conta de uma vida anterior não muito nobre, e assim o ciclo vai se repetindo pela eternidade. Por que os evangélicos rejeitam essa doutrina? Reencarnação é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, de onde surgiu essa doutrina? E o que a Bíblia diz sobre a base, né, da reencarnação, que consiste nesse ciclo de autopunição ou melhoria da existência do ser humano? Natsa, a ideia da reencarnação é muito antiga. Heródoto, que era um historiador grego, atribuía aos egípcios a ideia. E você vai encontrar o conceito de reencarnação presente em muitos sistemas filosóficos, religiões orientais, religiões da Nova Era, alguns ramos do cristianismo. A ideia é muito antiga. Ela basicamente diz que depois da morte, a alma ou o espírito sobrevive no todo ou em parte e vai procurar materializar-se outra vez. Em alguns casos, essa materialização é imediata, né? Ela pula de um corpo morto para um corpo vivo. Em outros ramos, a ideia é de que ela aguarda um tempo e depois ela nasce com uma nova vida, uma criança que nasce. Em algumas outras religiões panteístas, a alma ela pode entrar numa árvore, num animal, numa pedra, enfim. A ideia é que a alma é imortal, né? Ela não perece, ela vai adquirindo formas, vai mudando de casulo, né? E isso tudo num processo de autopunição, purificação, anulação do karma. As ideias são muito contraditórias porque realmente a ideia da reencarnação ela é muito vasta, não é? Adotada e querida por muitas ideologias, filosofias e religiões. Pensando mais no lado do cristianismo, é o espiritismo kardecista, que é relativamente recente, que mais trouxe a ideia da reencarnação, argumentando que encontraria fundamentação na Bíblia. Eles dizem que nos primeiros 6 séculos do cristianismo, os pais da igreja, especialmente Orígenes, falavam a respeito da reencarnação. E que foi somente depois de um determinado concílio, no século VI, que a reencarnação passou a ser banida como uma doutrina herética. Agora, só que não tem comprovação histórica para isso. Os teólogos cristãos, os apologetas cristãos, eles insistem que na documentação dos concílios, nos registros dos pais da igreja, sempre a doutrina da reencarnação é vista como sendo uma coisa herética. Não é? E o fato de que Orígenes podia ter pensado nisso não quer dizer nada, porque Orígenes acreditava até que o diabo ia ser salvo, né? Ele tinha um monte de ideias erradas. Não é? Então, o fato de que um pai da igreja pensava dessa forma não quer dizer que essa forma está correta. Os pais da igreja cometeram erros, não é? Quem não cometeu erro foram os escritores da Bíblia, mas os que vieram depois, certamente, né, cometeram os seus erros. Bom, mas geralmente são os espíritas que vão para a Bíblia para encontrar fundamento para a doutrina do espiritismo. Tem várias passagens que eles querem usar para justificar a ideia de que depois da morte a pessoa volta com outro corpo. A primeira passagem é aquela passagem nos Evangelhos em que Jesus se refere a João Batista dizendo que ele é Elias. Ele diz assim, vocês querem saber que é João Batista? Esse é Elias, aquele que haveria de vir. A que é que Jesus está se referindo? No final do livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, tem uma profecia dizendo assim, eis que eu vos enviarei Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Só que Elias já tinha morrido fazia bastante tempo, não é? Mas agora tinha uma profecia dizendo que Elias haveria de voltar.
quando João Batista aparece pregando o evangelho, e isso está lá nos 4 evangelhos, não é? Então, Jesus se refere a ele dizendo que ele é o cumprimento daquela promessa, de que aquela profecia de que Elias haveria de voltar antes do grande e temível dia do Senhor estava se cumprindo no ministério de João Batista. Aí os espíritos estão dizendo, então, que João Batista é a reencarnação de Elias. Isso não pode ser por 2 motivos. Primeiro, Elias não morreu. Começa por aí. De acordo com o registro do Antigo Testamento, Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo, ou, aliás, num redemoinho. Né? A carruagem de fogo separou Elias de Eliseu e Elias sobe num redemoinho ao céu. Ora, se a alma do morto volta no corpo de alguém, então não pode ser, João Batista não pode ser a reencarnação de Elias, porque Elias não morreu. Segunda coisa, a palavra de Jesus, de que João Batista é Elias, é no sentido de que o ministério de João Batista era similar ao ministério de Elias, porque Elias pregou contra o baalismo. Elias foi um reformador, chamou o povo de Israel ao arrependimento, e João Batista fez a mesma coisa. A mensagem de João Batista é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Com a mesma veemência. Com a mesma veemência e a mesma roupa. João Batista vestia peles de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre, que era também a dieta de Elias. Então, essa passagem está longe de provar que João Batista era a reencarnação de Elias. E tem mais um argumento. Mais adiante, quando Jesus está no alto do monte com seus discípulos e ele é transfigurado, quem é que aparece ao lado dele? Elias e Moisés. Se Elias tivesse voltado na pessoa de João Batista, ele não teria aparecido ali ao lado de Moisés no Monte da Transfiguração, ao lado de Jesus Cristo. Então essa passagem não prova absolutamente nada da reencarnação. Outra passagem que o Espiritismo usa para defender a reencarnação é aquela passagem que Jesus diz a Nicodemos, não o Augustus, né? Mas o Nicodemos, rabino de Israel. Não é tão velho assim. Não é tão velho assim, não tem essa idade toda. Quando ele diz assim: é necessário que você nasça de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E os espíritas, então, vão dizer que esse novo nascimento é você, depois da morte, voltar num outro corpo. Você nasce uma segunda vez, não é? Mas é claro que Jesus estava significando o nascimento espiritual, o renascimento, ou aquilo que a gente chama de conversão. A prova é que logo nos versículos seguintes, Jesus diz assim: quem não nascer da água e do Espírito. A água ali representando a palavra de Deus e o Espírito aquele que vai usar a palavra para essa transformação interior que acontece durante essa vida. O novo nascimento não é nascer de novo uma segunda vez, entrar no ventre da mãe e voltar a nascer, como inclusive Nicodemos pensou. Ele levantou essa questão. Levantou essa questão. Mas é um renascimento espiritual, a conversão, o arrependimento e mudança de vida. Bom, então, resumindo, não há fundamentação bíblica nenhuma para a doutrina da reencarnação. Agora vamos ver o que é que a Bíblia diz que acontece depois da morte. Exato. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9, verso 27, aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Então a gente só vai morrer uma vez e depois disso vem o juízo de Deus. Estaremos na presença de Deus, céu ou inferno. Mesma coisa na história que Jesus contou do rico e Lázaro. Os dois morreram, um foi para o céu, outro para o inferno. O rico no inferno queria, vendo o céu, que Lázaro fosse para a casa dos seus irmãos ainda vivos, para pregar o evangelho para eles, para que não viesse para esse lugar de tormento. Mas aí Jesus explicou que era impossível que aqueles que já morreram voltassem à terra para cumprir alguma missão. Exato. Tá? E a palavra que Jesus Cristo disse ao ladrão na cruz, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Estavam para morrer, dali alguns minutos, Jesus e o ladrão haveriam de morrer. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele deu um destino final e certo para o ladrão. Depois da morte, ele iria direto para o paraíso. Não tinha isso de voltar, ficar vagando, esperando a oportunidade de reencarnar. Melhorar e tudo. Então, querido ouvinte, não se iluda com o pensamento de que você um dia vai reencarnar. Depois da morte segue-se o juízo.
E onde você vai passar a eternidade, você define aqui e agora. Se você se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem a vida eterna, você tem perdão de pecados e depois da morte, a sua alma se encontrará com o Senhor Jesus e entrará na vida eterna, no gozo eterno. Mas se você recusa Cristo como seu Salvador e insiste em viver nos seus pecados, o que lhe aguarda é o pagamento dos seus pecados com sofrimento eterno depois da morte, aquilo que a Bíblia chama de inferno. Não fique iludido com essa história de reencarnação. É aqui e agora, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Em poucas palavras está aí a nossa resposta sobre esse tema, reencarnação. Vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente volta. Eu preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver. Por que lutar sem iludir, só amar? Falar por aí sobre Deus e que nas trevas a luz Ele traz e satisfaz suas vidas também. Buscam o bem, gozam a paz, têm um motivo pra crer. Vão esperando um caminho melhor, esperando um caminho melhor. Se realmente é verdade que eu vi, são tantas coisas eu posso sentir que vão encher o vazio de mim. Quero cantar, quero esse amor abraçar. Vou correndo pra Deus, vou correndo pra Deus. Certamente o caminho melhor, certamente o caminho melhor, certamente o caminho melhor. Chegamos ao final de mais uma edição com um imenso prazer de poder contar com a sua audiência em todos os nossos programas. Temos agora um WhatsApp, além do e-mail em poucaspalavras@terra.com.br, e você pode mandar a sua mensagem para o WhatsApp no seguinte telefone: 62 81 17 29 86, tá bom? Aguardamos a sua mensagem. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Deus o abençoe. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320. www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nadson Matias. Comentário: Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.